Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. É com muita satisfação que estamos aqui no nosso perfil, nas terças-feiras, sempre tendo uma live bacana, com temas interessantes, temas que são importantes para a nossa comunidade, que levam o direito a mais pessoas, muitas vezes tirar a juridicização de alguma palavra, para que possa ficar o direito, né, também acessível aos olhos de todos. E hoje, com uma convidada muito especial, muito obrigada, Débora Dias, doutora Débora Dias, que aceitou estar conosco, uma profissional, assim, das delegadas que nós temos aqui em Santa Maria, uma delegada que tem a sua marca registrada aqui no município, pelo trabalho que desenvolve, principalmente em função da defesa da mulher, de todos os direitos da mulher como um todo, Débora. E esse reconhecimento, assim, a gente, enquanto jurista, eu, enquanto simples advogada, tenho que te dizer assim, do trabalho e da importância que tem o teu trabalho dentro do município de Santa Maria para nós, enquanto mulheres. Né? Então, assim, eu te agradeço muito, muito, muito por tu ter disponibilizado o teu tempo, e isso também é uma marca, né, disponibilizado 21 horas, que eu quero 21 horas, trabalhei o dia inteiro numa delegacia e ir lá fazer uma live, mas a gente sabe que é a forma que tem de chegar até outras pessoas, algumas coisas que talvez a pessoa nem soubesse que tinha e que podia recorrer a algum lugar. Então, muito obrigada por você estar conosco, por ter aceito, é uma satisfação muito grande estar contigo hoje. Tá bom, muito obrigada, Débora, é um prazer estar contigo aqui, com os teus seguidores, né, nessa live, e eu acho que é bem importante, né, embora, é bem que tu disseste, a gente trabalha o dia todo mesmo, de regra sempre com mais de uma delegacia, mas eu acho que também é importante esse contato com as pessoas, vai tirar dúvidas, né, a gente não pode ficar fazendo um trabalho de uma maneira isolada e inatingível, aí nosso trabalho não tem utilidade pública, né, e nós trabalhamos para a comunidade, né? Nós trabalhamos para a comunidade e o nosso trabalho tem que ser útil, né? Então, acho que isso é o principal para mim. Eu sempre tive esse objetivo de servir mesmo para a comunidade, de levar literalmente o lema da Polícia Civil, né? Para servir e proteger. Então, eu acho que é bem por aí. Então, por isso que estamos aqui hoje. Joia. E contigo é um prazer. Joia, obrigada. Muito bem. Obrigada. Mas, Débora, então vou começar pelo início. Como é que a Débora é de Santa Maria, a Débora é de fora, como é que a Débora se tornou delegada, como é que é essa tua trajetória? Olha, eu já me sinto santamariense, mas embora não seja santamariense, né? Eu nasci em Passo Fundo, né? Fiz a minha faculdade lá na Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Direito. Aí, eu vou contar assim, um pedacinho, resumir, né? Porque quanto mais velho fica, mais história tu tem, daí pode levar horas para contar a minha história. Mas, enfim, eu morei sempre em Passo Fundo, aí eu casei, estava no início da faculdade, eu acabei mudando, eu mudei de estado, minha filha nasceu em Minas Gerais, né? Quando eu casei, fui embora. E aí eu separei e vim embora para o Rio Grande do Sul. E eu sempre estudei, eu sempre gostei de estudar, e sempre fiz concursos, né? E advoguei também por um tempinho. E o que eu mais gostava sempre era de direito penal, mas eu acabei advogando na área trabalhista, que foi o que eu comecei a fazer, e advogado de início é assim, né? Tu pega assim. Tu não sai especialista em nada mesmo, é óbvio, e aí daqui a pouco tu te identifica com alguma coisa, acaba ouvindo algumas ações em determinada área, e embora o direito de trabalho não fosse minha prioridade, então, assim, eu acabei advogando na área trabalhista. Inclusive, fiz até um concurso para juiz de trabalho na época, mas eu sempre gostei de direito penal, mas nunca advoguei nessa área, né? Aí, quando eu separei e voltei, então, para o Rio Grande do Sul, aí eu pensei, agora eu vou fazer realmente o que eu sempre quis fazer. Aí eu iniciei fazendo a escola do Ministério Público, que era um curso de extensão que tinha lá em Passo Fundo, porque a escola do Ministério Público é em Porto Alegre, né? Mas na época, a Maria deve ter tido também. Era um curso de extensão e que tinha os professores. E delegado de polícia foi uma coisa que jamais tinha passado na minha cabeça de fazer o concurso. E aí, assim, o que eu pensei? Vou fazer na área criminal, vou fazer para promotor, tá? Na verdade, meu objetivo era fazer promotor. Aí nós tínhamos um professor
que é o Marcelo Ribeiro, que é um promotor de justiça, e ele começou a falar de delegado de polícia, que tinha, na época, recém tinha mudado a estrutura do concurso, que era um concurso que tinha entrado com carreira jurídica, que depois teve uma luta toda, mas enfim, que o concurso era diferente, que não era só uma prova, que tinha 5 fases, que são as mesmas fases de qualquer concurso de carreira jurídica, e na época, assim, que o salário estava equiparado a do promotor de juiz, porque a polícia sempre, os delegados, e mesmo a polícia de modo geral, foi menos valorizada em termos de salariais, né? Era sempre um salário muito baixo, e eu acho que talvez, até por isso, é uma das coisas que eu pensava em não fazer, porque a gente tem que ter amor pelo que faz, mas a gente tem que sobreviver, né? Então não adianta só por amor, ninguém vive. E aí eu pensei, é interessante esse concurso, né? Me passou, deve ser um concurso interessante. E acabou que eu me inscrevi no concurso, eu fiz, e o primeiro concurso que eu fiz, eu não passei. Eu gosto de falar disso porque as pessoas ficam, às vezes, glamorizando ou falando coisas como se fosse uma coisa fácil, e não é. Ou não, como se tu... eu nem estudei para ser, isso não existe. Não sei se você acha super dotado, não existe, né? Então, eu lembro, claro, eu tinha começado a estudar, eu nunca tinha estudar, mas especificamente para o concurso, eu ainda não tinha estudado, né? Aí eu lembro que eu passei na primeira fase, que é aquela peneira, né? Peneira, eu passei. Aí na frase discursiva, eu não passei. E eu pensei, não, mas faltou estudo mesmo, e foi um concurso super difícil, talvez o mais difícil da história, esse primeiro, não me justifica porque eu não passei, mas foi um concurso em que passaram só 17. Nossa! Que é um concurso da turma hoje do secretário de Segurança e o vice-governador, o delegado Canosso. Então, passaram 17 só. Eu nem fui comigo, porque eu achei que eu tinha ido muito mal. Na verdade, não foi notas altas, porque foi muito difícil. Aí eu falei, não, mas aí eu fiz o segundo concurso, no segundo passei. Sabe? E também sobraram vagas. Né? Sobraram vagas. Eu lembro que daí já tinha sobrado vagas do outro, né? Eram 200 vagas, eu passei 140 agora. 142 vagas. E acabou, Débora, que eu, desde então, eu passei no concurso, todas as fases que tinha, inclusive a Academia de Polícia faz parte também do concurso, e eu acabei me apaixonando pela carreira mesmo, realmente, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, eu adoro minha profissão. Tem todas as dificuldades, mas eu acho que toda a profissão tem suas coisas boas, coisas ruins, as dificuldades, assim, mas eu, sinceramente, não me imagino. Eu acho que eu gosto muito. Eu acho que, por exemplo, o inquérito bem feito é o que vai dar respaldo para todo o resto do processo. Isso. Embora a gente aprenda ali no processo penal que é uma mera peça administrativa, mas não é. A gente sabe porque existem raras denúncias que não são baseadas em inquéritos policiais, né? Até porque existem provas também que não conseguem se repetir, né? Fazendo durante a instrução do processo. Então, assim, sem contar que tu tem aquela interação com as pessoas e às vezes a primeira resposta no momento do desespero eu acho que é mais importante, né? A gente só não tem problemas, mas mesmo assim a gente tenta dar uma solução, assim, pelo menos amenizar a dor da pessoa no momento que nos procura. E é muito pronto, né, Débora? Eu acho que é muito pronto, assim, quando a pessoa chega na delegacia, ela chega muitas vezes, eu digo esbaforida, né? Mas ela chega assim muito fragilizada de tudo, muito ofendida de tudo, muitas vezes com a marca física, mas às vezes não é só físico. Então, realmente, esse acolhimento de chegar ali e ter um profissional que vai entender, que vai acolher, vai tomar ali o registro da forma correta, isso é muito importante, né? Assim, a última res nossa que nos resta, muitas vezes, é o direito penal. Às vezes aquilo ali passou semanas e semanas, né? Chegou em tal dia, tal hora, explodiu. E vai explodir aonde? Vai parar onde? Vai parar lá na mesa do delegado. Exatamente. E assim, não tem... Assim, ninguém procura a polícia para dar soluções ou para dizer uma notícia boa. Raramente isso acontece, né? Mas todo mundo procura a polícia quando está com problema. E os ânimos estão sempre alterados. Dificilmente alguém vai chegar calma, a não ser que... Nem para uma perda, eu vou te dizer, nem para uma perda de documento a pessoa chega calma. Porque ela perdeu os documentos, ela está irritada, porque ela vai ter que fazer tudo de novo, né? Então, assim, nem para isso. Então, que é o menor do menor, que não é nem crime nem nada, e que as pessoas
tem o hábito de fazer registro, também pode ser feito online, mas acabam fazendo sempre na delegacia. E aí, claro, também a polícia é composta por seres humanos, que também tem seus problemas. E que muitas vezes, por mais que se fale, que se converse, às vezes as pessoas também estão num momento que não é muito bom, estão, né? Então, assim, eu digo isso para amenizar um pouco, às vezes, do atendimento, que às vezes não é o melhor, mas com certeza a gente orienta para ser feito o melhor atendimento possível, para tentar, porque as pessoas realmente estão com muito problema. Pode parecer para quem está ouvindo que não é um grande problema, mas para quem está passando o seu problema. Então, é importante para a pessoa, é um problemão. Embora para quem está ouvindo, às vezes não é. Existem coisas mais graves que existem, né? E, na verdade, a gente está sempre de portas abertas, então vem todos os tipos de problemas, do ínfimo ao mais grave, né? Esses dias o meu filho me disse assim, mãe, mas alguém vai entrar com uma ação judicial por causa disso? Então, esse meu filho, para a pessoa, isso é muito importante. Para a pessoa, isso tem uma dimensão enorme. Então, tu olhando de fora, pode parecer, mas vai se desgastar, vai ter perda de tempo. Não, para a pessoa não é. Ela está incomodando muito a vida dela naquele determinado momento. Então, ela precisa resolver. E a resolução é dentro do direito, não tem outra forma para ela resolver, né? Débora, e aqui... e aqui, desde que tu foi delegada, tu já veio para Santa Maria ou tu rodou o estado? Não, minha primeira lotação foi em Faxinal do Soturno, que fica aqui a 60 quilômetros. Já foi pertinho, claro. Que inclusive nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Fui procurar no mapa aonde ficava o Faxinal do Soturno, e eu lembro que um delegado, né, então lá mais antigo de Porto Alegre, falou, não, é perto de Porto Alegre. Não, desculpa, perto de Santa Maria. Eu falei, então tá, né? O ponto de referência é Santa Maria. Santa Maria. Fiquei em Faxinal quase um ano como delegado titular. Eu não cheguei a ficar um ano. Eu lembro que eu assumi em janeiro. Em janeiro, eu acho, do outro ano, de 2002, daí eu já estava em Santa Maria. Aí eu assumi a primeira delegacia de polícia, e logo em seguida foi inaugurada a Delegacia da Mulher, né, que teve a portaria, acho que em agosto e em novembro teve a inauguração da Delegacia da Mulher, e eu assumi como a primeira delegada titular. E fiquei desde então por 18 anos na Delegacia da Mulher. Pois eu ia dizer, tu tens assim, né, uma identificação tão grande para nós que trabalhamos um pouco, né, com violência contra a mulher, que, né, para mim é muito, muito, muito clara assim, a ligação da doutora Débora com aquela estrutura de delegacia que foi montada ali. Sim. Que é uma estrutura que, claro que a Elizabeth agora permanece e também faz implementações, mas aquela primeira estrutura de montar, de ter ali o apoio psicológico, de ter o apoio de mediação, de ter atendimento. Eu lembro até hoje uma coisa que me encantou. Não foi a primeira vez que eu entrei na delegacia, mas que eu cheguei lá, acho que foi uma manhã, e daí nós subimos lá em cima e eu vi um quadro grande, que era um trabalhinho que as mulheres tinham feito numa oficina que era, né, para elas. Aquele quadro me chamou tanta atenção, não pelo quadro em si, mas por ter um espaço onde elas estavam indo, e esse espaço estava oportunizando o cuidado daquelas mulheres. Aquele quadro representava o cuidado daquelas mulheres que eram vítimas de violência. E isso vai muito além do registro e da investigação. Com certeza. Assim, ali a gente construiu tudo ali, né? Então, desde o início, porque a delegacia, quando foi inaugurada, é óbvio, era o prédio, né? Tanto que as pessoas, um prédio, entre aspas, normal, as pessoas entram lá e dizem, né? Não parece nem uma delegacia. Porque nós conseguimos, assim, desde a reforma interna, com um arquiteto que fez o trabalho para nós, que até ele é marido de uma servidora, ele fez o trabalho, não cobrou a reforma interna ali. Eu digo assim, desde os convênios, as parcerias com a OAB, com a FAPAS na época, com a FISMA, com a UNIFRA, com a FSM. Então, assim, para atendimento psicológico, estágio curricular na delegacia do pessoal do direito, tudo isso que hoje
existe na delegacia, e não só na delegacia da mulher, mas em todas as outras especializadas, eu tenho o maior prazer de dizer que fui eu que iniciei, eu que fui atrás. E é um negócio assim, que parece simples, mas não é. Porque a gente demora muito para conseguir fazer as coisas, assim, ó. Tudo depende, é tudo muito burocrático, né? Mas, enfim, então... esse trabalho que tu disseste aí do quadro, a gente tinha um trabalho assim, as mulheres que ficavam esperando na sala de espera ali para ser atendidas, numa outra sala, para fazer um registro de ocorrência, aí tinha uma servidora que resolveu ensinar alguma coisa que, se elas quisessem aprender, óbvio, tinham vontade. Você gosta de fazer crochê? Na verdade, aquele quadro era todo feito com com fuxico, né? Aquelas florzinhas de tecido, né? Então, aí, quem queria preencher uma ficha, e a gente marcava, tipo, acho que era uma vez por semana, para elas virem. Aí eu conversava, falava de violência, mas era uma conversa, né? Não era uma palestra, era uma conversa. E elas faziam um trabalhinho ali. E muitas delas, assim, adoraram. E depois a gente montou o quadro. No final do tudo, a gente fez um chá e tal, e acabou montando o quadro. Que o nome da obra era Fênix, que exatamente é o renascimento, né? Sair das cinzas, né? Para outra vida, né? Então, assim, ó, foi bem legal. Depois a gente acabou não conseguindo manter aquilo ali, mas a gente fez tanta coisa, assim, de específicas, a nossa exposição de arte também, né? Que todos os quadros, inclusive, tem várias obras que eu fiz, estão na delegacia, hoje fazem parte do patrimônio da delegacia, né? Mas essas coisas aí tudo isso eu comecei a fazer também ali na delegacia do idoso, né? Então... Exato. Tá, mas aí tu ficas 18 anos aqui na delegacia da mulher, agora tu foi para Porto Alegre, ficou acho que 1 ano, quase 2 anos em Porto Alegre, e aí tu retornas... É assim, ó, até tu falasse assim, tudo tem a ver, porque as pessoas ainda me procuram sempre de questão de violência doméstica, e eu sempre faço igual da mesma forma, eu acabo fazendo, e até porque, assim, ó, eu me considero hoje, eu não sou só delegada de polícia ali da delegacia, porque faço qualquer trabalho, mas eu me considero uma ativista mesmo, então, assim, ó, eu tenho lutar pelos direitos das mulheres, isso independentemente de que cargo exercer, que função eu exercer dentro da polícia. Tanto que quando eu fui para Porto Alegre, eu continuei, porque assim, ó, lá em Porto Alegre, eu fiquei 10 meses. Eu trabalhei junto com a chefe de polícia, como diretora da divisão de relações institucionais. E uma das responsabilidades que eu tinha, era coordenar o responsa, que eu sempre fui civil daquela comunidade, nos colégios, escolas, comunidade. E aí eu estruturei rápido, que não foi coleção minha, e que veio do Rio de Janeiro, que são o Beto, sabe? Que do Rio de Janeiro, que teve um aqui. Esse barulho é chuva, né? É chuva! É muito chuva. Esse trabalho eu consegui, assim, ó, porque é uma conversa com o adolescente, tá? A partir dos 12 anos. Mas eu consegui estruturar e fazer o papo temático em um dos temas da violência doméstica, que não se falava. Se falava de bullying, se falava de racismo, de várias coisas, né? Mas não falava de violência doméstica. Eu falei, não, eu sempre falo de violência da mulher. Então a gente começou a fazer isso também. Então, assim, ó, em qualquer lugar que eu vá, eu tenho certeza que, independentemente da função que eu for exercer, eu vou acabar fazendo, né? E aí, quando eu voltei, eu pedi para voltar, e na verdade eu gosto muito de trabalhar em delegacia. Lá eu tinha um trabalho administrativo, né? Eu tinha um trabalho de direção. Hoje ainda eu estava conversando com um colega que é da região, e eu tinha presa, e eu decidi que ia voltar. Não, eu disse que eu voltei. Mas eu disse que as pessoas têm perfis, né? Agora não adianta. Ainda bem que eu perfil com todos os tipos de história, que eu tive em lugares sem ninguém mundo. Ainda bem que tem gente né? Que é um trabalho extremamente importante, e assim, ó, é um trabalho que eu não me identifiquei, eu fiz o trabalho, mas eu sinto muita saudade de entrar na delegacia, de fazer investigação, de mais óculos, de fazer professor diretamente. Isso não existe um trabalho assim que devia ser uma lista, né? Que coordena. Então, aí quando eu voltei, tinha
tinha, né, a delegacia da mulher, que hoje ainda a Elizabeth ainda é delegacia do Instituto, né, ou a delegacia do idoso. Eu falei, ó, fico pela decisão do delegado regional, né? Então, fui para a delegacia do idoso. E agora fechou o ano. Acho que dia 10, né, dia de janeiro, fevereiro, fechou o ano. E agora a delegacia, assim, ela está realmente tomando contornos, assim. Pena que a pandemia muita coisa. Mas nós conseguimos fazer já várias coisas que trabalham. A gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom, tanto em relação à investigação de crimes onde são os idosos, são vítimas, que a gente o trabalho está fazendo ainda em relação aos estelionatos, né? Nós fizemos a minha delegacia crime, estamos de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tudo em relação ao estelionato. Que foi uma operação que a gente fez lá em São Paulo, que é a Operação Alcateia. Então, foi a única operação que foi feita no estado, e lá em São Paulo nunca tinha sido feita. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Aí está trabalhando naquilo, ainda não fechou total, né? Outra que acontecia muito que fez agora em abril, que não teve mais nem um golpe do bilhete. Que bom! Sempre teve. E sempre existiu, né? Assim, eu lembro da minha avó falando disso. Só que, claro, só não aperfeiçoando o golpe. E aí, comecei a investigar em abril, que veio o primeiro golpe, que tinha muito. E o pessoal já conseguiu identificar que eram presos e ainda são todos nossos filhos lá da minha cidade. O pessoal que veio. Eu brinco que eles fazem o curso lá de aplicação, né? Então, não teve mais nenhum golpe. Aprender prisões, aprender o veículo. Então, a gente acabou. E nesse caso, foi feito um inquérito de lavagem de dinheiro, porque a gente pensa que é uma coisa simples, mas é muito bem estruturado, muito bem organizado. E eles têm uma verdadeira organização criminosa mesmo. Tá? Então, isso a gente conseguiu. E fora o trabalho dos crimes de investigação dos crimes de intolerância, que também nós começamos a fazer, a montar ali, a gente já conseguiu fazer um primeiro contato com a OAB, com a Comissão de Racismo, né? Direito, isso mesmo. Esqueci o nome, mas é a comissão que é formada... Não, é a comissão de Igualdade Racial que tem na OAB. Isso, é que ela fazia parte da Comissão de Direitos Humanos antes, né? Daí separaram. Isso mesmo. Eu estou fazendo direitos humanos na cabeça ainda, mas enfim. Aí a gente fez o primeiro contato. Como agora nada a gente pode ser presencial, dando um tempo, né? Mas acabamos fazendo até encontro com vítimas ali para o pessoal conversar. Isso é muito legal, muito legal. E visão discriminatória. E foi bem interessante porque é para eles conversarem, é para eles ter participação de direito, explicar que não tem mais direito. Pode entrar mais se sentir mais apoio, se sentir encorajada para exemplo. Porque essa questão de injúria discriminatória, ela, em relação à etnia, ou raça, enfim, é um crime que as pessoas acabam não tendo tanto educação, acabam deixando que regra não dá nada mesmo, não dá nada porque não dá continuidade, né? Então, é importante fazer isso. Mas nós vamos continuar, passando um pouco da pandemia, da preta e tal, a gente vai acabar voltando nessa técnica. Sabes que eu trabalho, tenho duas coisas, né? Esse dia me demorar até meio imperativa, eu disse meia, eu acho que eu sou meio imperativa completa. Tenho o Grupo Mulheres do Brasil, e nós temos um comitê, que é o Comitê de Igualdade Racial. Aí, dentro desse comitê, Débora, a gente já pensou assim, em montar uma rede de apoio para as vítimas de discriminação racial, sabe? Assim, ela vai procurar alguém, ela vai na delegacia, muito bem. Depois da delegacia, o que ela pode ter, no que nós, enquanto comitê, podemos ajudar essa menina, essa mulher, né, esse rapaz. Então, a ideia era isso. Desse comitê. Exato. E daí nós temos também...
Isso então é o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Mas aqui em Santa Maria, eu faço parte, sou a segunda vice-presidente, sou a vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, do CONPIR. Esse é um conselho que ainda está no início. Nós ficamos aí, eu acho que ficou desde 2018 rolando, o ano passado e agora na metade desse ano a gente conseguiu, até agora, na virada do ano, agora a gente conseguiu implementar, a gente está fazendo reuniões online, ou seja, isso está prejudicando, porque daí tem pessoas que na reunião online acabam não vindo. E aí a gente está montando, organizando um evento que é para saber as demandas da comunidade na área de promoção da igualdade racial. E uma das demandas é a gente também, enquanto conselho, participar de atividades junto com a delegacia. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, que a gente podia alinhar alguma coisa nesse sentido. Vamos, porque assim, a delegacia ali, então, só dos crimes de intolerância. Então, nós temos a linha que é a parte de investigação de injúria discriminatória em relação a racismo e injúria discriminatória. E temos a comunidade LGBT, né, também. E daí nós temos a homofobia, tal, que acho que o primeiro indiciamento do Estado foi aqui, logo depois que eu vim, acho que uns 3 meses, eu fiz o primeiro, outro dia ainda, acho que 0 hora ainda me procurou para saber, porque agora foi criada a delegacia, né, de crimes de combate à intolerância lá em Porto Alegre, que ela é específica, e depois só tem Santa Maria aqui, que divide junto com o do idoso. Então, nós temos essas 2 atuações de crimes de intolerância. E nós temos intolerância religiosa também, que tem alguns delitos também. Então, eu vou te dizer, o que tem? Tem a do racismo, tem a da homofobia ali, enfim, transfobia, mais ou menos nessa área, e tem de intolerância religiosa também tem alguma coisa, que é o que menos tem. O que mais tem é o racismo, tá? Então, a gente tem que fazer atuações diferentes, né? Então, para a gente, nós temos que nos alinhar, né, nesses comitês, no conselho, então, no conselho principalmente, né? Que poderia fazer alguma coisa junto daí, então, com o pessoal da OAB também, ou convidar todo mundo para uma reunião. Agora, o essencial mesmo, né, elaborar que isso fosse presencial, né? Eu, assim, Exato. Mas é tão mais difícil, né? É tão mais difícil. Mas, assim, para a gente conseguir fazer um trabalho bom, tem que fazer todo mundo junto, né? A gente não consegue fazer trabalho sozinho. Uma das coisas que a gente nota aqui em Santa Maria, que é a necessidade de ter uma força do movimento negro. E tem o movimento negro, tem várias entidades, né, que movimentam e fazem as coisas acontecer, mas aí assim, acaba não sendo uma coisa ordenada. Então, tem várias pessoas fazendo várias coisas diferentes em lugares diferentes para motes, né, da comunidade. Sim. E aí a gente quer que esse conselho, que ele puxe, sabe, que esse conselho consiga congregar algumas ações que elas sejam para toda a comunidade. Então, assim, ter em Santa Maria, né, na minha visão, ter em Santa Maria uma delegacia onde nós vamos ter um cuidado maior para os crimes de racismo, intolerância religiosa, discriminação racial, é um diferencial para a nossa cidade. É um diferencial para as pessoas que moram aqui. Sim, a única cidade do estado, né? Porto Alegre é a única, do interior é a única. Então, eu acho assim, e o que eu vejo? Que como o pessoal, até por falta dessa interação, por falta às vezes, de conhecimento, então, eles não procuram tanto a delegacia. Eu percebi que agora tem muito mais registro, muito mais do que quando eu iniciei. Entendeu? Com certeza. Por quê? Porque as pessoas não falavam muito, não falavam. Então, assim, agora tem muito mais. E o racismo está em primeiro lugar. Injúria discriminatória e racismo. Mas eu vou te dizer que tem muita dificuldade nessa área, exatamente de prova. Isso que eu ia perguntar. Porque a grande maioria fica assim, fica a palavra de um contra o outro. Tá? Da vítima contra do investigado, enfim. E eu vejo situações. Agora eu fiz um indiciamento, semana passada, de que acabou que a vítima, em tese, a vítima registrou contra uma determinada pessoa e eu acabei dizendo a vítima que a vítima não era a vítima. A vítima, na verdade, ela tinha tido na investigação, a gente acabou descobrindo que, na verdade, a vítima era quem injuriava e discriminava a pessoa porque era negra. Então, de vítima ela passou para indiciada. Então, nessa situação, inverteu.
mas eu percebi, assim, algumas ocorrências que é muito ruim. E a mesma coisa que acontece no assédio sexual quando acontece no ambiente de trabalho. As testemunhas são colegas de trabalho. E no assédio, né? E o assediador, de regra, então tem que ser um superior hierárquico. E aí fica uma dificuldade enorme, porque a testemunha não vai ir porque ela é colega, porque ela pode ser demitida, ela só vai ir se ela for demitida. Aí tem aquela coisa, se for demitida, às vezes é usado isso também, ela tá só falando que foi demitida. E na questão da injúria discriminatória, acontece a mesma coisa. De ter esse tipo de comportamento, a pessoa ser discriminada dentro do ambiente de trabalho. E aí, ou a pessoa, ela mesma não quer, tive situações que ela registrou, mas não quis. Assim, uma situação super complicada, e eu conversei com a pessoa, não quis continuar, porque ela ficou com medo de perder o emprego, tá? E porque ela não... E com certeza, aquela pessoa que cometeu esse tipo de conduta, ela diz que é acostumada a cometer com muita gente. Claro, porque ela nunca foi responsabilizada. Exato, né? Então, exatamente. aí, Débora, que eu acho que poderia entrar o apoio dos comitês, do conselho, de acolher essa pessoa, de conversar daqui a pouco, assim, porque a pessoa não pode se sentir desamparada. E, ao mesmo tempo, não pode... a gente tem que mudar essa ideia de que não dá nada, sabe? Aí cada um pode falar, pode entender que não dá nada, não é assim, não dá nada, sabe? E a mesma coisa em relação à homofobia, eu acredito também, eu também já tem registro também, mas o racismo ainda ganha. Não, mas eu acho que uma das coisas que é mais complicado é esse não dar nada, da pessoa ir lá, eu vou me incomodar, já, né, que vem para mim às vezes, Débora, mas eu vou lá, vou denunciar, vou me incomodar, não vai dar nada. A história de perder o emprego realmente é um medo muito grande que as pessoas têm, né, quando é no ambiente de trabalho, mas assim, eu vou me incomodar tanto, Débora, para tão pouco, não vai dar nada para essa pessoa. E aí acaba não indo. Muitas vezes vai, desiste, não segue, e aí a gente não tem muitas vezes até esses índices, como tu disse, no início não tinha, mas as pessoas, com o movimento da delegacia, eu acho que aí a gente também fazendo uma campanha, sabe a campanha Denuncie Sim, Denuncie Já, eu acho que isso talvez vá fazer com que as pessoas se encorajam, porque às vezes a gente fala, né, principalmente para a mulher negra, né, que eu trabalho bastante com elas, assim, qual é o nosso legado no nosso tempo e espaço? Talvez o legado de outros antigamente, lá dos nossos contemporâneos, era realmente a briga, era fugir dos quilombos, né, voltando ainda ao tempo mais antigo. Muito bem, depois nós tivemos um silenciamento, mas será que o nosso momento histórico não é realmente agora da gente falar, da gente cobrar, da gente exigir que esse direito seja efetivado, que as pessoas sejam responsabilidades? Até porque, Débora, uma coisa que me incomoda muito, assim, que eu acho que é muito dolorido para as pessoas, é o racismo recreativo. Sabe, a brincadeira velada, aquilo ali é doído, para quem escuta é doído, é doído. Eu tive uma situação, falando nisso, assim, de um registro, que até agora está lá, porque ainda estou raciocinando sobre o assunto, mas assim, uma situação muito complicada, exatamente isso. E aí se enquadra em quê? Quer dizer, não foi direcionada a pessoa, porque ela estava numa fila de um determinado local, né, esperando para comprar. Não vou falar, né, nada de detalhes assim, né, para a gente ficar mais esperando para fazer uma compra, não estava numa fila, e ela era a única negra na fila, e ela ouviu a brincadeira que outra pessoa fez, que provavelmente não foi diretamente para ela, mas ela ouviu, ela sentiu como se fosse tudo, o foco fosse ela, que a pessoa disse que exatamente isso, esse racismo, entre aspas, recreativo. Ver se não faz negragem. Sim, exatamente. Então, assim, é uma brincadeira, mas é bem aquela história, é brincadeira para quem, né? Não sei realmente se a pessoa viu que ela estava na fila, ou viu e foi indiferente, ou não viu, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem certas coisas que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, tem que tirar das brincadeiras da sociedade, tem que parar com isso, né? Porque a brincadeira que só um lado ri não é brincadeira. Aí os outros riram porque era todo mundo branco,
né? Então a pessoa que falou era branca, os outros viram, mas ela não viu. Então não é uma brincadeira, né? Então não é uma brincadeira. Exatamente. Então é assim, ó, é o mesmo, e isso a gente tem que enfatizar que não é é a mesma história do machismo, também das brincadeiras, né? Das brincadeiras de que só acha graça quem ri, que mas é uma piada. É piada, se eu não tô rindo, não é piada, né? Não é piada, exatamente. Se os dois lados sim, é uma brincadeira, é uma piada. Se eu não achar graça, não é piada, né? Então, isso aí, ó, as pessoas têm que ter um limite nisso, né? Tem que ter respeito, e é complicado. Me incomoda tanto quando deu o ano passado, né, que deu aquela eclosão sobre o George Floyd e tal, e vidas negras importam, e aquela coisa toda. Aí depois, assim, passou um tempo, uma menina colocou no Facebook, ela é minha amiga no Facebook, eu olhei, né, ela disse assim, o tempo bom o tempo antigo é que era bom, ninguém se ofendia com nada, a gente podia falar as coisas, negro era negro, branco era branco, não sei o que, agora que chato que é, tudo tem que estar se cuidando. Acontece que nós passamos um período onde as pessoas negras escutavam, se ofendiam, doía, e elas ficavam quietas, porque tinham essa versão, essa ideia de que para que se incomodar, não dava nada, aquela história. E a brincadeira. Agora a gente não pode mais pensar assim, a gente não pode mais pensar, por quê? Porque se passaram gerações, Débora, e se na nossa geração a gente não colocar esse freio, se o nosso legado geracional não for esse, será o qual? Qual será o nosso legado geracional? Exatamente. E é bem isso que tu disseste, porque assim, ó, eu volto porque assim, ó, tudo isso tem a ver com discriminação, com preconceito, né? Então, tanto a questão da mulher, como a questão do racismo, daí, claro, se a gente for pegar a mulher negra, então tem mais essa vertente, mas tudo bem. Então, assim, ó, que as piadas, o que eu falo em relação à mulher? Muitas coisas, ou até mesmo assédio, né? A piada que é o meio assédio, mas não o assédio crime, mas o assédio, a incomodação, aí, sabe, aquele do colega, de falar, e tu fazer que não ouviu, ou, não ouvi, não é comigo. Então, assim, ó, o que aconteceu? A mulher cansou de engolir, e nós resolvemos não mais engolir. Então, não é mimimi, não é que o tempo é chato, é que a gente não é obrigada a passar a engolir todos que nossas mães e nossas avós engoliram. Né? Exatamente, então, elas tiveram que engolir por muito tempo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. E aí, eu exatamente o que tu disseste. Qual é o meu legado para minha filha e para os meus netos daqui a um tempo? Então, assim, quer dizer, o que eu vou deixar mesmo? Que eu fiquei de boca fechada. Porque eu não quero que reclamem de mim. Então, assim, ó, esse tipo de coisa a gente não pode deixar passar. E não é questão de ficar com particularidades e mimimis, não é. É respeito. É respeito. Eu acho que em relação às mulheres, muita coisa já está mudando, sabe? Eu vejo isso no vocabulário. Talvez as pessoas se cuidem. Tem que se cuidar mesmo, não tem que falar bobagem. Em relação ao negro, é a mesma coisa. Piada não é piada. Entendeu? Não é engraçado. Não é então, piada. Não é isso que me incomoda, assim, as pessoas... mas o que tem, Débora? Mas o que tem? Deus, mas tu ofende a outra pessoa e tu acha... Interessante, a pessoa ofende e ela se acha no direito de ofender. Exatamente. Porque para ela não é ofensa, mas para ela é aquela velha história, quem bate não lembra, quem apanha não esquece. É bem isso aí. E assim, eu vejo muitas coisas assim, mas eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu tenho um monte de amigo negro. Tá. Isso não te dá respaldo para te desrespeitar. Então, porque o homem tem um monte de amigas mulheres, ele pode falar da mulher, pode falar mal, pode fazer um monte de piada sem fundamento. Mas eu não sou machista, eu sou casado, eu tenho filhos. Não. E isso vale em relação à mulher também. Comportamento machista não é uma prioridade dos homens, né? Embora algumas discordem disso. E a gente observa, né, Débora? A gente ainda tem muito pouco. Por exemplo, agora tu disse que tem mais registros, né? Sim. Mas claro que tem a cifra negra, como, né, usando os termos. Eu vou te dizer, deve ter subnotificação umas 10 vezes mais. Com certeza. 10 vezes mais.
Com Exato. certeza, com certeza. E esse tipo E de... aí, Eu acho até assim, ó, a polícia lançou uns cards, né, de divulgação, de coisas que a gente tem tirado do vocabulário, daí fez em relação ao nível, fez em relação a, a, a trans, explica, sabe, o que é, o que a gente tem que tirar, sabe, que eu acho que é interessante, isso é educação, né, eu acho para ver essa transformação tem que ter educação, e só vai ter educação, que não precisa necessariamente ser educação formal, é conversando, né? É a gente conversar, é debater o assunto, é trazer à baila essas coisas, porque se não se fala, não se debate, não se sensibiliza, continua tudo igual. E as pessoas não podem aceitar, né? Não podem aceitar. Só que essa mudança não é para ontem, né? Assim, deveria ser, mas é complicado, né? Uma coisa assim que me incomoda, que me deixa muito brava, é a disfarçatez, assim, a desconsideração do cuidado, a ausência de cuidado com a pessoa humana, Débora. Sabe? Assim, é como se a pessoa humana não valesse nada. Então, o meu fato, a minha brincadeira, para mim dar risada, não importa se vai prejudicar o outro, não importa se vai maltratar o outro, não tem muito. Agora, também a gente precisa reconhecer que, mesmo que. E aí que eu acho que as pessoas acham que não vai dar em nada. É de 1 a 2 anos. A pessoa vai pagar uma multa, vai transformar em cesta básica e vai ficar por isso mesmo. Né? Então, aí eu acho que fica aquela coisa de não querer denunciar também, não querer se incomodar para nada. Eu acho assim, ó, que o incômodo, entre aspas, o incômodo do processo, talvez não justifique tanto, mas ninguém vai preso por isso mesmo, uma injúria discriminatória, ninguém vai. Tá. Mas eu acho que a pessoa tem que ser chamada, ela tem que ser chamada lá na polícia e tem que prestar depoimento. É incômodo para ela também. Sabe? Incômodo, claro. Ela tem que entrar com uma queixa-crime depois e ser chamada no judiciário, sabe? Porque eu já vi denúncias, tem vários. Eu fiz um indiciamento ano passado por racismo, numa situação, e eu indiciei, deixa eu ver, eram 4 pessoas, não, eram 3 pessoas, tá? Eu indiciei 2, porque eu achei que o comportamento não estava adequado a tudo, foi o meu entendimento. Eu indiciei por 2 e deixei um fora. O promotor denunciou os 3. Então, assim, ó, então foi o entendimento dele. Ele vai me questionar. Não foi o entendimento dele. E depois, até ao ler os argumentos dele, assim, até acho que ele tinha razão. Quer dizer, cada um tem que ter um entendimento. Exatamente isso. O promotor não fica, óbvio que ele não vai ficar coadunado ao meu indiciamento, assim como pode ser igual, pode aumentar, pode não denunciar, né? Mas eu achei muito bom aquilo lá, porque o não dá em nada tá dando. Quer dizer, tem uma ação lá que tem 3 denunciados por racismo que estão respondendo. Quer dizer, e aí no meu relatório que eu falo é de toda essa carga que as pessoas trazem, que as pessoas negras trazem, que só as pessoas negras sabem o que sentem, né? E do que a pessoa passou a vida toda dela, quando criança, sendo discriminada, sendo zoada dentro da escola, do cabelo, do nariz. E aí, quando chega uma coisa que parece pouco para os outros, mas foi uma brincadeira, para ela não é. Porque ela passou a vida toda sofrendo bullying em relação à aparência física, entende? E aí, quando alguém, às vezes é uma exclusão, porque, não é tão grave. Para ela foi muito grave. Foi muito grave, porque ela sofreu tudo. Não foi assim, ó, um fato isolado. É tipo violência doméstica, né? Então, não tem, de regra, não tem um fato isolado. Tem vários episódios, né? Então, foi exatamente isso. E foi esse entendimento também do promotor. E eu achei muito bom. Então, tem 3 denunciados por racismo. Então, quer dizer, se deu importância para a questão que alguém pode ter pensado em algum momento que não ia dar nada. Que não ia dar nada. Inclusive os denunciados, que com certeza pensaram, né? Então, a gente tem que fazer essa mudança, né? E as pessoas têm que acreditar realmente. Mas aí a vítima, no caso, ela ajudou muito com a prova, porque uma das maneiras de se provar são as redes sociais, né? Então, assim, tinha muita prova, tinha muito print, então isso ajuda muito.
Então, aí não tenho como tu ires contra uma coisa que tá ali exposta, né? Que tá na rede social. Eu sempre digo assim, quando vem me falar, né, alguma coisa, eu até faço mesmo. Bom, nós precisamos provar. Como é que a gente prova? Vídeos, áudios, testemunha, o que for, começa a anotar tudo, porque isso que tu falaste, Débora, é muito importante. Nunca é um caso isolado, dificilmente vai ser um caso isolado. A pessoa ela vai cometer o mesmo delito várias vezes, aquilo ali é contumaz. Então, quer dizer, hoje ela te prepara porque ela vai vir fazer de novo e aí tu tem a prova, aí tu colhe a prova. Sabe? É necessário que a gente faça isso para sair da palavra de um e da palavra do outro, né? Para não ter só a palavra, né? E mesmo quando tem só a palavra, também, né, Débora, dependendo da situação, tu consegue indiciar. Consegue, igual. Porque esse, por exemplo, esse outro que eu tive essa semana, que é de uma injúria discriminatória, não tinha nada dele, não tinha print, não tinha rede social, não tinha nada. Mas tinha uma testemunha também, né? Mas era só palavra, tu vê, assim, ó, porque a gente sabe da coerência de um relato, quando ele é verdadeiro, quando ele é inverdadeiro. Nós não temos bola de cristal, eu sempre digo assim, a pessoa, mas como que a pessoa vem registrar isso contra mim? Bem, o policial que está lá no momento registrando, ele não tem bola de cristal para saber se a pessoa está mentindo ou não. Agora, se for mentira, ela vai responder, né? É óbvio. Aí tu vai ver todo o conjunto probatório, tudo que tem, então assim, ó, acaba... Porque nem todo mundo tem rede social, nem todo mundo fala pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, claro, mas tem outras maneiras, Claro que eu digo assim que para nós, né, na investigação fica mais fácil assim, né? Mais fácil de provar. Mas tem outras maneiras também. Isso eu acho fundamental, de tudo, a gente aproveitar que Santa Maria tem uma delegacia especializada, que tem uma atenção para essa questão racial. LGBT, eu também me preocupo muito, porque aqui em Santa Maria a gente tem uma comunidade grande, Débora. Não são poucos, nossa comunidade é grande, e eles passam por discriminação, mas olha, discriminação de todas as formas possíveis. Então, também eles ter um lugar para que eles possam ir, né, elas possam fazer o seu registro, ser acolhida, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não quer levar adiante, mas nós não temos outra saída. Se nós quisermos mudar a sociedade, nós temos que produzir dados também, nós temos que juridicizar essas questões, né? Então, assim, a nossa contribuição é essa, é registrar, é ir para cima, é fazer ocorrência, juntar o maior número de provas possíveis, né? Tentar fazer com que, através daquela ação que vai gerar uma ação judicial, através daquilo ali a gente provoque educação, porque daí outras pessoas vão dizer, não, mas olha, realmente está dando problema, e acabam parando com essas injúrias, acabam parando com essa brincadeira, que não é brincadeira nenhuma, que, né, acaba se tornando usual. E já foi usual, a gente tem que deixar de ser. Não, é porque assim, ó, as pessoas, é bem aquilo, elas têm que saber que isso tem uma consequência, né? Que tem que saber que tem uma consequência jurídica. E eu sempre acho que, por menor que seja o incômodo, ninguém vai preso mesmo. Por injúria discriminatória, ninguém vai preso. Óbvio. Ninguém vai preso. Né? Mas vai ter uma consequência. Tá? Em primeiro lugar, se a pessoa for condenada, mesmo que tenha... daqui a pouco ela já tem uma condenação. Então, se ela tiver outro, ela já não é primária. Quer dizer, tem tudo isso, né? Então, tem que ver que realmente tem consequência jurídica. E eu vejo que o pessoal ainda procura pouco. E, por exemplo, a questão da violência doméstica, né? Então, nós temos muita violência doméstica na delegacia também, porque as mulheres a partir de 60 anos, então elas estão com violência doméstica na delegacia. E tem muita violência doméstica. E continua, óbvio que não é porque ela ter 60 que vai parar, assim, é um contínuo, né? Exato, foi uma vida em cima disso. Exatamente. E eu vejo que as mulheres trans, elas estão procurando pouco a delegacia, que eu acredito, tenho certeza absoluta, que elas também sofrem violência doméstica. Porque eu lembro quando na DEAN ali, a primeira medida protetiva que foi pedida, acho que no estado, fui eu que pedi, o doutor Rafael, que deferiu para uma mulher trans. Então, hoje já está mais pacífico isso. Então, se defere. Medida protetiva, sim.
E eu vejo que as mulheres também não estão procurando pouco, mas elas também têm direito. E elas têm relacionamentos e têm relacionamentos abusivos também, e a gente sabe disso. Né? Então, talvez também aí precisa de um alerta para elas também procurarem delegacia, reivindicar seus direitos, porque elas têm direito tanto quanto as demais mulheres. Exato. Olha só, já estamos aqui, já estamos há praticamente 50 minutos. Eu já eu vou. Vou, é tu que vai falando. Débora, eu queria assim, agradecer muito, agradecer ao teu tempo, agradecer que tu esteve aqui conosco, para nós assim, é muito importante. Vamos salvar essa live, colocar lá no Facebook já está, mas colocar no Instagram, lá no YouTube, agradecer, te parabenizar de novo assim, pelo trabalho, e eu em especial, assim, ó, porque te conheço de muitos anos, sei assim, de como tu leva a sério e imprime essa qualidade, essa excelência em tudo que tu faz. Então, para mim, como mulher negra em Santa Maria, é muito importante te ver à frente dessa delegacia, porque eu acho que dá para fazer, assim, já vem fazendo um bom trabalho. Agora a gente vai unir aí, junto com o Comitê de Igualdade, junto com o Conselho, e a gente vai produzir mais e fazer com que Santa Maria se torne referência nisso. É como tu disse, só tem Porto Alegre aqui. Nós podemos nos tornar referência nesse cuidado, com uma rede, né? Podemos fazer várias coisas juntos para movimentar, porque Santa Rosa tem muito negro. E negro, muitas vezes, que está na periferia, está por aí, mas tem muito negro que sai da universidade, que está no mercado de trabalho, que sofre muito racismo, muitas vezes até pela forma que entra numa loja, que é uma loja um pouquinho mais cara, né? E já olham para ele para ela, principalmente, né, de forma diferente, será que vai comprar, não vai? Então, assim, ó, não é fácil. Santa Maria, infelizmente, é uma cidade racista e nós vamos conseguir eliminar isso, vamos conseguir diminuir isso a partir também muito desse teu trabalho que tu está fazendo na delegacia. Então, eu, como mulher negra daqui, te agradeço muito, te parabenizo. E assim, ó, vamos junto construir aí um trabalho bem bonito, né, de combate ao racismo aqui. Muito obrigada, Débora, eu que agradeço. Beijo, e assim, ó, eu vou te esperar. Vou te esperar para a gente fazer uma reunião presencial com distanciamento ali, mas vamos fazer a Santa Maria referência mesmo nessa área, tá bom? Vamos fazer assim. Disposição sempre. Tchau, tchau. Obrigada, beijo, tchau, beijo.